Recebendo mais uma vez ele que já está se tornando sócio do programa aqui. Deputado, meu amigo Emanuel Pinheiro, do PR. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Agnello? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Comunidade, que mais uma vez tenho uma honra muito grande de estar ao lado deste extraordinário comunicador social, num programa de grande credibilidade, prestando contas do nosso mandato como deputado estadual. Bem, deputado, o senhor está como presidente da Comissão da Saúde. Relator. Relator, né? Não, presidente da Comissão da Saúde, é verdade. Presidente da Comissão da Saúde. Desculpa. Ele é presidente de tanta frente que ele está se esquecendo. Presidente da Comissão do Consumidor. Presidente da Frente Parlamentar Pró-VLT, um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Relator da CPI das OSS, né? Membro da CPI da renúncia fiscal. Subrelator de incentivo fiscal. Subrelator de incentivo. Quer dizer, o que mais falta aqui, deputado? Não, tá faltando um membro vice-presidente da Comissão de Educação, Sim. Cultura e Desporto, certo? E também membros de outras comissões que sentem orgulho de poder estar trabalhando cada vez mais dentro da Assembleia Legislativa pela nossa população. Mas tem uma aqui que talvez essa seja, vamos dizer assim, seria nesse momento a mais importante, que é das obras da Copa. Certo. Essa você lutou para estar lá à frente também, junto com o Oscar Bezerra. Isso, na época, inclusive, foi quando foram criadas simultaneamente as 3 CPIs, a das obras da Copa, da renúncia e sonegação fiscal e das OS. Entendeu? Então, como eu já era presidente da Comissão de Saúde, eu fiquei como relator geral da CPI das OS e não participei da CPI das obras da Copa, que inclusive está sendo muito bem tocada pelos membros titulares e muito bem dirigida pelo grande deputado Oscar Bezerra. Quem sabe o senhor assuma aí a relatoria da 4ª CPI, né? Não. Que é, obviamente, quem investiga o Ministério Público do Estado. Agnello, só pelo que você já colocou de atribuições e de compromissos que nós temos com a sociedade mato-grossense, com a população mato-grossense, dentro da Assembleia, nessas comissões permanentes e temporárias, eu estou completamente sobrecarregado, não tendo disponibilidade mesmo de tempo de poder participar de outra CPI ou de outra comissão. Bem, já que falamos dessa 4ª CPI, que surgiu agora por último, com a passagem meteórica, digamos assim, do ex-secretário de Fazenda e ex-chefe da Casa Civil, governo Blairo e Silval Éder Moraes, surge agora esse cenário de uma 4ª CPI, né, dentro da Casa de Leis, que mira o Ministério Público do Estado de Mato Grosso com relação às cartas precatórias, cartas de crédito e outras coisas mais. Primeiro, essa CPI, ela vai sair ou vai ficar só na teoria, ou seja, vamos, só aquele ensaio e não vai para lugar nenhum? Não, Agnello, primeiramente só fazer uma observação importante. A CPI, ela não mira o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição inatacável, fundamental para a democracia e em defesa da sociedade. Ela vai investigar supostas irregularidades de alguns membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na emissão de cartas de crédito. Esse é o objeto, certo, da CPI, da chamada CPI do Ministério Público, que eu acho até que esse apelido esse nome da CPI está equivocado. Não é uma CPI contra o Ministério Público, é uma CPI que vai investigar supostas irregularidades promovidas por alguns membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que também, desmantelando essa visão que existe como CPI, a CPI, ela obrigatoriamente, ela não serve para denunciar, ela vai investigar. E na investigação, você acaba descobrindo se houve realmente irregularidade ou não. Então, a CPI ela tem que ser isenta, equilibrada, séria, responsável, sem pirotecnia, sem teatro, entendeu? Uma CPI que venha realmente para cumprir
a sua missão e venha a dizer a verdade à população matogrossense. Ela vai acontecer, deputado? Vai acontecer, vai acontecer. Os 24 deputados vão assinar? Já 23 já assinaram. Quem falta assinar? Falta o deputado Zeca Viana, que já está em Cuiabá. Não sei se vai assinar ou não, mas pela tendência deve assinar. Mas... E qual é o nome que está sendo discutido para a relatoria, uma vez que o deputado Emanuel Pinheiro, que supostamente seria um nome a ser apresentado, já disse aqui publicamente que não quer? Não, existem, todos os colegas têm condições de dirigir ou de relatar qualquer CPI na Assembleia, mas pelo andar da carruagem e pelo que já conversamos com os colegas deputados, que hoje os dois blocos é que vão indicar os membros, há a forte tendência do presidente ser o deputado Dilmar Dal Bosco e o relator geral ser o deputado José Domingos Fraga. Certo. Dois deputados experientes, uma grande equilibrados. Discussão ainda em cima desse assunto, hoje que se comenta, é a situação do crédito que está sendo dado da parte da Assembleia Legislativa ao ex-secretário Éder Moraes, com essa passagem dele pela CPI das obras da Copa. Né? Por quê? Porque já há, obviamente, pronunciamentos anteriores feitos até durante a Operação Ararat, que iniciada em 2013, de Éder Moraes falando a respeito dessas cartas de crédito, que tudo, obviamente, estava correto. A maneira como estava sendo conduzida essas cartas de crédito por membros do Ministério Público estava correto, não havia absolutamente nenhum equívoco. Ele foi procurado, consultou a PGE e os demais órgãos que deram o total aval para ele, para isso daí. E agora ele surge novamente com esse assunto, leva um carrinho de documentos fartos para a CPI e a CPI demonstrando em alguns momentos lá um despreparo até para conduzir essa situação com ele no debate, né? Acabou acatando tudo que ele falou lá. O senhor vê isso como um grande equívoco que está acontecendo ou, de repente, este fato ele surge nesse momento para tirar a atenção da CPI das obras da Copa que está esquentando, a CPI da renúncia fiscal também que está esquentando e a CPI da saúde que está um tanto quanto morna? Aguinaldo, bom, primeiro vamos por colocar... partes. Por partes. Vamos colocar o pingo nos is aí, né? Vamos por partes. Inicialmente, o que eu tenho a dizer sobre isso? Nós, se fôssemos olhar o denunciante, para qual deles iríamos dar crédito? Ao que disse que era verdade as denúncias ou ao que disse que era mentira as denúncias? Então, essa é a pergunta que você faz agora. Para qual? Então, porque pelo princípio da transparência, certo? Então, nós teríamos que, se existe uma denúncia, nós temos que investigar. Então, pouco importa aí quem denunciou. Nós não estamos focados em quem denunciou. Estamos focados na denúncia. Certo. E se a denúncia for consistente, como parece que é, mas parece, por isso que vai ser criada a CPI. Existe muito material, existem muitas dúvidas, existe uma denúncia formalizada. Então, se essa denúncia realmente for consistente, ela tem que ser apurada, ela tem que ser investigada de forma clara, transparente, equilibrada, certo? Isenta e mostrada à população. Quando eu digo clara, transparente, equilibrada e isenta, porque essa CPI não pode se servir de retaliação, ela não pode servir de perseguição, ela não pode atacar uma instituição. Ela vai servir para apurar um fato determinado, que é uma denúncia. E se há uma denúncia, ela não pode ser ignorada, Guilherme. Certo. Ela não pode ser jogada Sim. para debaixo do tapete, entendeu? Até porque, sob pena de corresponsabilidade, até de prevaricação de membros do Poder Legislativo. Então, se há a denúncia e não há nenhum problema, e se ela realmente, como muitos falam, em defesa de alguns membros que não tem nenhum problema e nada que macule, é só aquela decisão, a CPI vai homologar isso, vai descobrir isso nas investigações e vai servir, inclusive, como confirmação e até como salvo-conduto para denúncias no futuro. Bem, para denúncias como essa no futuro, principalmente contra membros do Ministério Público. Agora, deputado,
É claro que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é constituído ali por mais de 200, se não me engano, Isso. procuradores, né? promotores, E promotores membros. ali, membros ali, é muita gente, né? E esses documentos não atingem a todos, mas uma parte dessa membresia do Ministério Público. Dentre eles, há quem diga que o titular ali, o responsável, doutor Paulo Prado. Isso não seria, de repente, agora, uma situação indigesta, uma briga desnecessária, ou entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado, uma vez que a Assembleia Legislativa vem passando por momentos dificílimos com relação a tudo que envolve esses escândalos que estão acontecendo com nomes que são sugeridos, que fazem parte da Casa de Leis. Você não acha que seria agora chamar para a briga alguém maior do que está capacitado a brigar? Bom, primeiro, Agnello, a Assembleia, ela é um poder, é o poder legislativo. Sim. E ela tem uma prerrogativa, e dentre as suas prerrogativas está a de constituir uma CPI quando um fato determinado assim o exigir. É o que está ocorrendo. O Ministério Público não está acima da lei, a Assembleia não está acima da lei, Executivo não está acima da lei, Judiciário não está acima da lei, Defensoria não está acima da lei. Estamos todos submissos à lei. E ninguém é melhor do que ninguém. Então, se há uma denúncia, eu não sei por que tanto medo de se apurar. Eu acho que retaliação, não. Não aceitamos retaliação de nenhum deputado contra o Ministério Público, como não aceitamos retaliação do Ministério Público contra nenhum deputado, e muito menos contra o Poder Legislativo. Então, é que se apure com tranquilidade, com isenção e com imparcialidade. Não sei por que tanto medo de investigação. Se tiver dúvidas ou se tiver denúncias, como existem, como você aqui acabou de falar, contra o Poder Legislativo e demais poderes ou agentes públicos, agentes políticos, ou instituições, ou setores da sociedade, que o Ministério Público continue e vai continuar cumprindo a sua função constitucional e vai investigar. E não há nenhum problema nisso, certo? Então, quem não tem culpa, quem não tem responsabilidade, quem não tem culpa no cartório, como diz o ditado, com certeza vai sair isento e mais fortalecido ainda. Agora, o que não podemos é deixar de acatar uma denúncia consistente. Agora vamos apurá-la. Bom, só vale a pena lembrar que quem disse que a Assembleia Legislativa está arrolada em uma situação de esquemas fraudulentos foi o próprio deputado Wilson Santos, né, que ao ler lá, antes de fazer uma pergunta, citou lá deputados da Assembleia Legislativa, conselheiros do Tribunal de Contas e ex-secretários que recebiam, obviamente, propinas pagas pelo ex-secretário Éder Moraes. Por isso que eu fiz menção certo, aqui da Casa de Leis. Aqui é um espaço democrático. Isto. Agora, saindo desse assunto, eu acho certo. que já deu para entender perfeitamente bem o seu posicionamento. Nós temos aí essa situação interminável das obras da Copa, dentre elas o VLT. O que vai acontecer, deputados? Eu tenho visto aí uma certa insegurança por parte até mesmo da Secretaria das Cidades, através do Eduardo Quileto, do próprio governador Pedro Tax, né, que encomendou aí uma consultoria para trazer à tona o que realmente está por trás dessas obras, mas o VLT talvez seja o calcanhar de Aquiles hoje. Sabe, o senhor tem a incumbência aí de presidir uma frente parlamentar pró-VLT com viagem marcada para o Rio. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso, bem, Agnello, primeiramente deixar claro, somos completamente favoráveis ao VLT, certo? Queremos o melhor para a nossa população. Não temos o pensamento pequeno de achar que Cuiabá e Várzea Grande não merece o que há de melhor e de mais moderno, de menos poluente, de mais ágil, de mais rápido, certo? Em termos de transporte coletivo, que garanta qualidade de vida para a população, humanização no trânsito e abra uma expectativa de reestruturação urbana para Cuiabá e Várzea Grande, que só o tempo e a realidade histórica
da vinda do VLT é que vão poder mostrar para aqueles que se colocam contrários a esta visão que realmente vai transformar a vida do cidadão cuiabano e vazagrandense no transporte coletivo. Então a nossa posição é clara e nos preocupa essa insegurança que você se referiu. Por isso que montamos essa frente parlamentar em defesa da retomada e conclusão das obras do VLT. Para, inclusive, ajudar o governo, muito pelo contrário. Alguns pensam que é para se opor ao governo, fazer oposição ou pressão junto ao governo. Se houver pressão, é uma pressão legítima, uma pressão política, social, mostrando para o governo que a Assembleia Legislativa quer o melhor para a população das duas principais cidades do Estado. E é necessário que se diga que essa frente parlamentar, ela vem para ajudar o governo a retomar imediatamente essas obras e decidir pelo VLT, que é isso que a população quer. Agnello, R$1 bilhão já foram investidos. Esse dinheiro é público, é da população matogrossense. O que vamos fazer com esse dinheiro, caso o governo pense no impensável? Até porque, para nós, o VLT é um caminho sem volta. Certo. Então, a frente parlamentar, nós temos uma posição. Entendemos que o Estado não tem condições de gastar um centavo a mais de dinheiro público no VLT. Isso o governador já deixou claro que ele não vai gastar. Mas o governo do Estado tem o dever de concluir as obras do VLT. Como? PPP, essa é a proposta clara. A frente parlamentar já nasce com essa proposta. R$1 bilhão já veio por parte do governo. O restante que está sendo levantado, fazemos através de uma PPP, uma parceria público-privada. Os R$1 bilhão que o governo já colocou, o Tesouro absorve, certo? E vai servir para remunerar a tarifa, vai servir para subsidiar a tarifa, certo? E o restante, seja, por exemplo, 500 milhões, façamos uma parceria público-privada, vamos atrair o investimento para concluir as obras e para operar o sistema por 25 ou 30 anos, certo? E a parte que coube ao governo, os R$1 bilhão, que é de dinheiro público, vai servir para subsidiar a tarifa, tornando a tarifa muito mais barata e mais acessível para a população. Acabou. Essa é a nossa posição. Não queremos, e sabemos que o Estado não pode colocar mais dinheiro público. Agora, R$1 bilhão que já colocou, já entra como contrapartida do Estado e vai subsidiar a tarifa lá no final para o usuário pagar muito mais barato e usufruir do que há de melhor em transporte coletivo. Vale como registro que foram gastos R$1 bilhão e 66 milhões com o VLT até agora. Isto representaria uma conclusão de cerca de 80% da obra, sendo que os estudos levantados até agora dão conta de que apenas 36% das obras foram concluídas, sendo já pago o valor montante referente a 80% dela. E as concessionárias responsáveis pela conclusão do VLT querem agora mais R$500 milhões, porque eles alegam que estes valores representavam tempo passado e hoje, com os acréscimos que teve, precisam ser reajustados, e mais alguns aditivos que podem chegar na ordem de R$300 milhões, elevando o valor do VLT perto dos R$2 bilhões, coisa que é inaceitável pelo governador Pedro Táxi e que nós devemos concordar com ele. Agora, esse é o desafio. Isso, mas a frente parlamentar vai vir também para enfrentar esses desafios e acabar com os mitos aí. Mas tem mitos? Tem bastante. E muita gente E tem muitas pessoas que gravitam em torno do governador que são contra o VLT e começam a espalhar isso para a imprensa e para a sociedade, tentando induzir o governador ao erro, que é um homem correto. O governador é um homem sério, um homem correto e quer acertar. Inclusive, vou convidá-lo a participar da instalação da frente parlamentar. Mas quem são essas pessoas que estão jogando contra? São as mesmas que falaram que não tinha energia para o VLT e comprovamos imediatamente, provocamos a Energisa veio a público e diz que não só tem energia, como tem energia de sobra para tocar o VLT se o governador quiser implantar o VLT semana que vem. Basta uma adesão política. São os mesmos que tentam decidir são os mesmos que dizem que esses R$1 bilhão poderiam ser investidos em saúde ou em educação e não colocar
em transporte público, esquecendo de contar a verdade à população, que esse dinheiro que foi contraído, que foi gasto, R$1 bilhão, é um dinheiro carimbado. É um recurso carimbado para mobilidade urbana, para transporte coletivo em regiões metropolitanas. Se Mato Grosso não pegasse para Cuiabá e Várzea Grande para fazer o VLT, outro estado pegaria esse dinheiro, porque ele só pode ser utilizado em mobilidade urbana. É um custo alto demais que foi pego esse dinheiro, mas ele não pode ser utilizado para saúde ou para educação. Se Mato Grosso não pegasse, nós iríamos perder esse dinheiro e a oportunidade de transformar a vida das pessoas, Agnello. Então, mas eu acho que o senhor está perdendo a oportunidade de dar nome aos bois, hein? Outra observação. Outra observação. A frente parlamentar também vai aproveitar para chamar a população para dentro desse debate. Infelizmente, quem decide o futuro de quem anda de transporte coletivo são as autoridades, ou seja, quem nunca andou de transporte coletivo. Governador nunca andou de transporte coletivo, deputado nunca andou, secretário de Estado nunca andou, invariavelmente muitos técnicos nunca andaram, e são essas pessoas que decidem o destino de milhares de usuários que têm no transporte coletivo a sua vida para o transporte. E fica ali vendo esse jogo de tênis de lá para cá, daqui para lá, sem chamar a população para o debate. A frente parlamentar vai abrir um canal de debate com a população em geral, com a sociedade civil organizada, para que eles possam conhecer melhor o que é o VLT, para que eles possam opinar e participar do debate. Bem, vai ser uma oportunidade única de trazê-los para dentro e ouvir a opinião sobre esse processo, que é um processo histórico que estamos vivendo e que, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que ainda querem inviabilizá-lo. Sem deixar de retratar também, só para fechar essa linha mas o senhor vai dar nomes ou não? Veja só, vamos chegar lá. Sem deixar de retratar, Agnello, que obra parada é obra mais cara, além do descaso e do desrespeito com a população. Está público e notório. Já foi falado pelo próprio consórcio que hoje detém o contrato, que essas obras paralisadas representam um custo a mais no contrato de R$1,2 bilhão. Então, quer dizer, e nós vamos ficar parados, esperando o quê? Já perdemos um ano, 2015 foi um ano perdido no que diz respeito a esse transporte de qualidade para a população. Tem uma coisa que me agrada. Então está na hora de ajudar o governador a tomar a decisão política, queremos auxiliá-lo, queremos ajudá-lo, vamos convidá-lo para a instalação da frente parlamentar e mostrar que queremos estar ao seu lado para implantar o VLT em benefício da população cuiabana e vazegrandense, e queremos que ele também receba o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Posso concluir? Porque você me perguntou por que o Eduardo Paes? Sim, é isso que eu quero falar. Faz parte dessa frente parlamentar o deputado Pedro Satélite, a deputada Janaína Riva, o deputado Silvano Amaral, o deputado Maxi Russo. Vocês vão estar quinta-feira com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Isso. Né? O que vai ser tratado especificamente com o prefeito? E me parece que vocês vão convidá-lo para vir à capital. Não, já o convidamos, Agnello, e de pronto ele aceitou. Ele vai vir para instalar uma espécie de padrinho, né? Ele é um político de renome nacional, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós precisamos de padrinho para isso, deputado? Não, uma simbologia. Eu vou te falar por quê. Sim. Prefeito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está organizando as Olimpíadas 2016 e Eduardo Paes escolheu como meio de transporte para a população carioca, para melhorar a qualidade de vida da população carioca, o VLT. E o VLT que ele escolheu lá é muito similar ao nosso. Lá são 28 quilômetros, aqui são 22. Os vagões lá são o mesmo número de vagões. A capacidade é a mesma, para 400 usuários por vagão. Lá custou R$1 bilhão e 200 milhões de reais, aqui custou R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Todos esses números que muitos falam e poucos mostram, nós vamos descobrir numa consultoria séria, isenta, que até queremos ajudar o governo do Estado também a fazer para confirmar com a consultoria que ele está fazendo. Enfim, Eduardo Paes saltou à frente no tempo e no espaço e foi buscar o que há de melhor para a população carioca. Qual é o complexo de inferioridade aonde ele está instalado, que acho que Cuiabá e Várzea Grande não merecem o VLT. Mas deputado, está aqui... Por que nós temos que acostumar com esses ônibus velhos, desgastados, quebrados, certo? Em péssimo estado de conservação,
e acho que isso é o melhor para a população, está na hora de transformar a verdadeira transformação no transporte coletivo, na nossa região da Baixada, na nossa região metropolitana, é o VLT. E por isso convidamos Eduardo Paes, porque ele simboliza essa modernidade, essa transformação, ele quebrou esse paradigma da máfia da máfia dos ônibus lá no Rio de Janeiro, implantou o VLT e ele vai vir aqui defender o VLT, ele não vai entrar nesse problema deputado, local. mas ele vai defender o VLT ponto. como transporte de qualidade para a população. Não, é inegável que o VLT é um avanço no que diz respeito à questão de transporte. Só que, se nós formos comparar hoje, o senhor disse aí, o mesmo VLT do Rio de Janeiro é o mesmo VLT aqui de Mato Grosso. Não, é muito similar. É muito similar. Lá se gastou 1,2 bilhão, aqui também em torno de 1,2 bilhão. Então aí nós estamos iguais. Mas quando nós vamos para a questão logística, né? E aí eu falo de distância, de percurso. Quando nós vamos para o número de uma população que vai usufruir desse transporte, nós estamos falando de uma cidade que tem ali, quero crer aqui, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija, perto de 9 milhões de pessoas. Ao passo que, se nós somarmos Cuiabá e Várzea Grande, nós vamos ter aí, não vamos chegar nem a 1 milhão de pessoas. E o número de usuários do transporte coletivo do Rio de Janeiro é muito maior do que o nosso aqui. Aí nós vamos bater também na tecla de valores que vão custar essa passagem, esse transporte, porque há alguns técnicos entendidos da área que se dizem entendidos de que o VLT vai ficar muito acima, né, do que realmente vai ser utilizado. Você está começando a dar o nome aos bois. Você está entendendo? Você está me ajudando. Você está começando a dar o nome aos bois. Eu estou pegando o que vocês falam. Eu quero saber de onde discutem. saíram com essa ideia. Entendeu? Tarifa de R$10, R$12, R$15. Pelo amor de Deus. Existe muita gente, você mesmo já começou a identificar alguma delas. E tem outras aí que começam a querer jogar o governador Pedro Tax, seduzir o governador Pedro Tax aí contra o VLT, esquecendo que com isso está indo contra a população, contra o transporte coletivo de qualidade. E nós somos uma cidade de médio porte. Hoje, muitas cidades de médio porte no mundo inteiro já estão aderindo ao VLT, já estamos preparando para o futuro. O VLT hoje aqui na nossa região, certo? Ele já é um transporte extremamente capacitado e habilitado para o número de passageiros transportados na região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande. Eu não vou nem falar aqui do impacto ambiental, eu não vou nem falar aqui do impacto econômico e social ao longo da extensão dos trilhos, isso nós podemos deixar por uma outra oportunidade, mas eu vou falar em benefício direto à população. Então, com o VLT que nós pretendemos colocar aqui em Cuiabá e Várzea Grande, nós vamos estar atendendo a população e tirando 60% a 70% dos ônibus de circulação, melhorando consideravelmente o trânsito e carregando o mesmo número de passageiros transportados. Mas será? Existe muito mito, muita novela, certo? Em torno desse assunto, que jogam para a população, tentando jogar a população contra o VLT, e não está conseguindo. Deputado, eu gosto muito de conversar com o senhor, porque... E a recíproca é verdadeira. O seu conhecimento da máquina pública, ele é, obviamente, destacado hoje, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa. O senhor é um dos deputados, talvez, mais conhecedores do Estatuto, da Casa e do funcionamento da máquina pública por toda a sua vivência, né? E, obviamente, o que o senhor fala precisa ser, obviamente, levado em consideração. O senhor disse agora há pouco, referindo-se ao prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que ele está revolucionando o transporte e que, inclusive, ele é um percussor naquilo que se conhece como máfia do transporte coletivo. E uma das vindas dele aqui, o senhor deixou a entender, é também exatamente para ensinar como quebrar essa máfia do transporte coletivo que existe. E o senhor falou agora na redução de números de veículos circulando, o que vai mexer diretamente nessa suposta máfia, né, do transporte coletivo aqui da capital. Existe máfia, deputado? Existe a famigerada máfia, existe o jogo de interesse, certo? Político e econômico, que evidentemente quem está no mercado atendendo mal, de forma desrespeitosa, a população cuiabana e vazegrandense, com uma péssima prestação de serviço de transporte público, não vai querer
deixar perder o seu mercado para o VLT, que é o que há de melhor, de mais moderno e que atende com muito mais dignidade e qualidade à população. E é por isso que nós temos que enfrentar esse debate, certo? Enfrentar esse debate e mostrar que um VLT, certo? Que esse sistema de VLT, por exemplo, que foi adotado, que está sendo adotado em Mato Grosso, e se Deus quiser, vai ser uma realidade muito próxima com a retomada das obras, e a PPP garante celeridade, porque a parceria público-privada, a iniciativa privada não fica com brincadeira e com enrolação, ela toca rápido as obras, certo? O sistema que for adotado aqui vai tirar seguramente de 60% a 70% dos veículos, dos ônibus que transitam, que trafegam entre Cuiabá e Várzea Grande. Isso é qualidade de vida, isso é humanização no trânsito, certo? Isso é atender melhor e com mais respeito à população. Agora é fácil falar, não, esses ônibus estão muito bons, vamos nós aqui, enquanto eu estou dentro do meu carro com ar-condicionado, eu estou defendendo um ônibus em péssimo estado de conservação para milhares de pessoas que se amontoam como se fosse uma lata de sardinha. Essa máfia está rodeando o governador Pedro Táxi? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Certo. E eu reitero 1000 vezes, Agnello, 1000 vezes, em alto e bom som, gosto do governador Pedro Táxi. Ele é um homem de bem, ele é um homem sério, ele é um homem bem intencionado, mas ele está cercado, neste particular, por um grupo de pessoas que eu duvido de suas intenções, porque estão querendo estão querendo induzi-lo ao erro, demonizando o VLT. Querem inviabilizar o VLT e eu não posso permitir isso como deputado estadual. Esse grupo está dentro da Casa de Leis também, deputado? Representante da Baixada Cuiabana aqui na Assembleia, certo? Eu represento o estado de Mato Grosso, mas eu sou oriundo, eu sou nascido em Cuiabá. A minha base, a minha região eleitoral é Cuiabá e Várzea Grande. Só Cuiabá e Várzea Grande eu tive 20 mil votos. Eu me elegi somente nessas duas cidades. Mas, deputado, além dos 35 mil votos que tive. Essa máfia, além de estar rodeando o governo do estado, ela está também dentro da Assembleia Legislativa? Olha, eu digo que ela está ramificada, certo? Ela está ramificada. E nós temos que evitar a metástase dela, certo? Nós temos que evitar a metástase, porque ela é muito ágil, ela é tradicional, ela alimenta um sistema, certo, que escraviza a população, que atende mal à população, certo? E acaba por ser um círculo vicioso, que se você olhar no país inteiro, essas empresas que atendem o transporte coletivo, elas se alternam, mas são praticamente a mesma. São poucos que dominam um grande mercado. O VLT quebra no meio esse sistema e fala, agora chegou o avanço, agora chegou a tecnologia de ponta, agora chegou o que há de melhor, agora chegou o menos poluente, agora chegou o mais confortável, agora chegou o mais rápido. Agora chegou o transporte coletivo para dar dignidade e conforto a milhares de usuários que não têm condições de ter um carro e dependem do transporte coletivo para as mais diversas atividades em Cuiabá e em Várzea Grande. Eu que sou daqui vou perder essa oportunidade histórica de transformar para melhor a vida da minha gente? Em hipótese alguma, Agnello, vou à luta até o limite das minhas forças. E sempre do ponto de vista democrático e respeitoso, junto ao governo do Estado. Mas vou à luta até o limite dos meus esforços para trazer para que retomemos imediatamente as obras do VLT e possamos concluí-la no menor espaço de tempo possível e dar um basta nessa ladainha, nesse jogo de empurra, nessa falta de decisão política de retomar, de decidir por aquilo que é o melhor para a nossa população. Como o senhor vê hoje o posicionamento da Casa de Leis com relação a esse assunto? Eu estou lhe perguntando isso, até eu gostaria de ouvir a sua avaliação, porque o que se comenta Desculpa agora... que eu me empolgo muito, mas é o meu estilo, a gente acaba se empolgando. Eu vejo que e você é craque, né? importante. Você dá essa liberdade. Eu vejo como isso é importante até para a população, obviamente, avaliar. Se discute muito agora, e eu confesso que eu acho muito cedo, mas se discute muito agora a futura mesa diretiva da Assembleia Legislativa. Criou-se já 2 blocos, um tem 14, outro tem 10. Né? De um lado, obviamente, alguns deputados experientes
mas como é o caso, por exemplo, do presidente da Casa de Leis, Guilherme Maluf, Wilson Santos, Dilmar Dal Bosco e tal. Do outro lado, também um bloco de 10, mas com parlamentares experientes, Oscar Bezerra, tem lá o seu companheiro de partido, o deputado... Oscar, Dilmar, Dilmar Dal Bosco. Não, como? O Mauro Sávio. O Mauro Sávio. Até mandar um abraço pro deputado Mauro Sávio aí, né? Tem alguns deputados tidos como briguento, como é o caso da deputada Janaína Riva, tal, já formando um bloco e já com nomes sendo apresentados aí para uma disputa à presidência, e o nome do senhor praticamente encabeça essa mesa aí, como Emanuel Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da Assembleia Legislativa hoje e da Assembleia Legislativa com Emanuel Pinheiro presidente, caso isso se concretize. Bem, eu tenho que pensar a forma de responder, Agnello. Essa é para te provocar. Na antítese da minha empolgação, quando eu falo do VLT para minha gente, agora a cautela e a precaução deve ser maior para te responder sobre a mesa. O diretor, até porque você está certo, falta muito tempo ainda, é um debate muito precipitado, a mesa atual não chegou no seu primeiro ano ainda, certo? Então a eleição é daqui a 9 meses. Mas tem muita gente descontente por lá. Isso, a eleição Oscar é daqui... Bezerra deixou isso evidente. A eleição é daqui a 9 meses ainda, mas eu não posso deixar de me sentir lisonjeado, entendeu? Extremamente envaidecido e agradecido aos queridos colegas e amigos, deputado Oscar Bezerra, deputada Janaína e tantos outros que se posicionaram publicamente ou não, mas que têm externado que o nosso perfil, certo, seria um perfil que merece o apoio deles para a presidência da Assembleia e para impor o poder legislativo como poder. Que ele possa conviver em harmonia com os demais poderes e instituições, mas com independência. Com independência e mostrando, certo, se afirmando como poder nas suas relações institucionais. Não permitindo, certo, que se busque o enfraquecimento ou a desmoralização do poder legislativo. O que for verdadeiro, o que for certo, que se investigue, que se proponha, que se divulgue. Agora, não vamos permitir que se invente, que se crie, que se ataque, que se tente desmoralizar ou enfraquecer o poder para enaltecer outros poderes ou instituições. Então, a política, a relação do equilíbrio de forças e do respeito, ela é necessária para o fortalecimento das instituições e para a boa convivência, principalmente entre poderes legislativo, executivo e judiciário. Quem ganha com isso é a sociedade. O senhor deixou a entender agora aí que está extremamente insatisfeito. Extremamente? Insatisfeito. Não. Não está do jeito que as coisas estão sendo conduzidas. Eu não disse o que é, eu disse o que poderia, o senhor deixou a entender, ser, né? porque o senhor falou de respeito, deu a entender que a Assembleia Legislativa não está sendo respeitada como deveria. Não. Talvez, Agnello, talvez eu não tenha me feito entender. Certo? Mas eu digo o seguinte, o presidente Guilherme Maluf é uma pessoa, um político e uma pessoa queridíssima, carismático, fantástico, de fácil relacionamento e de grande amizade. Entretanto, ele é muito tolerante. E às vezes a sua tolerância está sendo usada e abusada. E ele tem um outro problema também. Às vezes a sua tolerância, como dizia José Sarney, que a tolerância dele quando presidente passava por fraqueza, mas era tolerância. Entendeu? E que também ele, por muitas vezes, ele tropeça na amizade dele, na lealdade canina, igual eu me referi recentemente, com todo respeito, né? A lealdade dele canina e a amizade dele pelo governador Pedro Taques. Ele mistura um pouco essa amizade, certo, com a independência entre os poderes. A harmonia tem limite. E a independência estabelece esse limite. Então, eu acho que isso, às vezes, esse excesso de amizade dele com o governador, às vezes está levando a entender,
certo? Alguns deputados, alguns veículos da imprensa e alguns setores da sociedade acaba até injustamente, às vezes, vendendo, certo? Uma imagem de que não há independência do poder legislativo. Fato que é inaceitável e inconcebível. Bem, só para a gente encerrar, eu agradeço muito a sua presença. Nós até avançamos no tempo aqui, mas a entrevista está tão interessante, tão boa. Tão boa mesmo. Eu ficaria o dia inteiro eu aqui. agradeço. Estou pronto para o próximo convite. Eu agradeço pela sua franqueza aí, e o senhor tem colocado isso abertamente. Eu acho que tem que ser respeitado por todos que ouvem, né? Tanto os amigos como os não tão amigos assim, enfim. Mas essa pergunta eu não posso deixar de lhe fazer, até porque talvez seja uma das perguntas, um dos fatos mais inesperados nos últimos tempos, que foi a condenação de Éder Moraes a 69 anos de prisão. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o senhor olha para essa condenação? Qual é a sua avaliação com relação ao que está acontecendo aqui em Mato Grosso? Bem, eu vou avaliar como advogado. Sim. Tá? Então, o que está acontecendo em Mato Grosso acontece em vários estados do Brasil e é fruto do amadurecimento das nossas instituições e do exercício do processo democrático. Então é bom que aconteça. Como Ulisses Guimarães reproduzia Fernando Pessoa, né? Que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então essa é a sociedade democrática. A política é uma atividade coletiva, é uma atividade pública. Então ela está à mercê da vigilância mesmo, de poderes, instituições, da imprensa e da sociedade. Então isso é natural que ocorra. Daí a questão do VLT está levantando toda essa polêmica, essa celeuma, se transformando, como você bem colocou, no verdadeiro calcanhar de Aquiles do atual governo, mas porque é uma atividade pública e vai lidar diretamente com a vida de milhares de pessoas. Então não cabe só uma pessoa, por melhor que ela seja, o mais inteligente que ela seja, não cabe que o destino de milhares de pessoas seja decidido unilateralmente por uma só pessoa ou por um grupo de pessoas. Então o debate tem que ser cada vez maior porque queremos o melhor para a nossa população. E nesse exercício institucional, certo? O ex-secretário Éder Moraes foi condenado pela Justiça Federal a 69 anos, mas é nessa primeira instância da Justiça Federal. Cabe recurso. Então, pelo nosso sistema constitucional, todos são considerados inocentes até o trânsito em julgado. Então, caberá o direito de defesa dele, provar aquilo que ele vem dizendo, que ele não tem envolvimento, e se provar nas instâncias, aqui mesmo ou nas instâncias superiores em Brasília, ele poderá provar ou poderá confirmar essa sentença ou essa sentença menor, porque talvez maior não seja nem possível, né? Não sei, mas o que importa é que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa estão sendo exercidos, enquanto ele não for condenado em trânsito e julgado, ou seja, até a última instância, certo? Ele terá todas as condições de se defender. E se ele tiver realmente os instrumentos de defesa, ele vai utilizar de todos eles. Bem, vale a pena, a título de informação também dizer, alguns sites estão já noticiando, como é o caso do próprio site matogrossomais.com.br e outros sites que, em pronunciamento e parecer do próprio Dr. Schneider, juiz federal, disse em claro e bom tom que tudo que fora feito pelo ex-secretário Éder Moraes era de pleno conhecimento, primeiro, do então ex-governador Blairo Maggi, hoje senador da República, que nesta terça-feira está se filiando ao PMDB em Brasília. E também tudo era de pleno conhecimento do ex-governador Silval Barbosa, que se encontra preso no centro de custódia, e que tudo fora feito amando a pedido para atender às inúmeras situações que envolviam o funcionamento da máquina, quer seja pública, privada e política também. Então, ficou claro no parecer do Dr. Schneider que o Éder Moraes fez tudo o que fez conforme está sendo acusado, a pedidos de quem estava, obviamente, acima dele, o que é mais lamentável. Resta saber o que vai acontecer com o ex e agora senador da República, Blairo Maggi, e também o ex
Silval Barbosa, governador do estado, né? Bom, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigado, viu, deputado Emanuel Pinheiro. Eu tenho certeza que ainda muita coisa vai acontecer e eu desejo ao senhor sabedoria dos altos dos céus para representar bem o estado de Mato Grosso na Assembleia Legislativa. Agnello, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu me sinto um privilegiado por algumas vezes, né, ter tido a honra de poder estar sentado aqui ao seu lado e poder esclarecer, prestar contas do nosso mandato, as nossas propostas, as nossas intenções e as nossas ações enquanto deputado estadual. Você nos dá essa liberdade, certo? O SBT nos dá essa liberdade, por isso que vem conquistando um espaço cada vez maior de credibilidade perante a opinião pública, a audiência cada vez maior, você se portando aí como um grande comunicador social. Daqui a pouco vão estar te lançando candidato ao cargo eletivo, não vai demorar, primeiro pela sua credibilidade e popularidade, por esse programa Comunidade que é fantástico. Segundo, pela sua verve, né? Pelo seu perfil, pela sua inteligência, pelo seu preparo, pela sua gentileza ao abordar assuntos e até a fazer críticas também, você não abaixa o nível. Então, você eleva o nível. Então, eu não tenho dúvida, o PR está de portas abertas, inclusive, viu? para te convidar a um projeto futuro. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos os telespectadores, muito obrigado pela oportunidade e já me coloco à disposição para um novo convite, já como oferecido, para um novo convite para a gente continuar prestando contas e a sociedade mesmo, a população, que é a quem a gente deve prestar conta.